Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a vovó Terezinha, para quem ainda não me conhece, e nesse dia de hoje nós estamos fazendo mais um vídeo de costura. Hoje eu vou estar mostrando para vocês como pregar um zíper em uma jaqueta. Pode ser uma jaqueta de adulto ou uma jaqueta infantil. No caso aqui, a ideia é para uma jaqueta infantil. Então, eu vou estar mostrando aqui para vocês os detalhes, né, como fazer, e eu espero que você possa aproveitar aí esse vídeo, que seja proveitoso para você. Inclusive, este vídeo é para uma amiga, né, uma inscrita que quer ver os detalhes para poder, assim, tá fazendo para o seu netinho, tá bom? Então, eu espero que realmente seja útil para você, tá bom, amiga? E que você possa fazer muitas roupinhas bonitinhas aí pro seu netinho, tá bom? Então vamos lá ao nosso vídeo, que já tá tudo preparadinho aqui. Muito bem, eu preparei aqui um retalho para mim colocar este zíper para mostrar como fazer, como colocar o zíper. Este zíper é um zíper para jaqueta, mas ele é um zíper pequeno. Então, você vai ter que comprar um zíper do tamanho certo aí para você poder colocar aí na sua jaqueta, tá bom? Na jaquetinha infantil, seja lá, né? Para uma jaqueta do tipo daquela que não vai ter aquele forro, não é dupla, sabe? Não sei se fala até como dupla ou não, é forrada, tipo da jaqueta forrada. Então, esse tipo aqui é para essa jaqueta sem forro, uma jaqueta de moletom, né? E eu cortei esta partezinha aqui, que nós vamos colocar ela depois, que a gente chama de revel, tá? Então, o que fazer? O zíper tem que dar, né, o finzinho dele tem que dar até ali na ponta, ali em cima. Tá pegando bem aí, Mari? Sim. Aqui, ó, tem que dar ali, né, que a gente vai só colocar, vai dobrar essa pontinha aqui pra dentro, tá? Colocar essa pontinha pra dentro, assim, vai deixar a dobradinha. E vamos deixar ali só mais ou menos um meio centímetro, que aqui vem a cava, né, aqui do pescoço. Então, vamos deixar um meio centímetro para costura, tá? Então, ele vai acabar ali, ó. Nós vamos dobrar aqui, assim, pra cá. E como a gente tá fazendo, para quem ainda não tem experiência na área, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, a gente vai colocar aqui bem certinho, né? Vamos marcar bem certinho, vamos considerar meio centímetro ali. E a beiradinha aqui, ó, tá? Vou colocar um alfinetinho ali. Vamos acertar ele bem certinho. Mais um detalhe, pessoal, um detalhe importante que quero falar pra vocês, o seguinte. Que é muito comum, olha, a minha filha já comprou aqui para meus netinhos, jaqueta, que eles colocaram o zíper. Na hora de colocar o zíper, eu acho que o zíper ia sobrar um pouquinho. O que eles fizeram? Eles esticaram o tecido. Então, isto não pode acontecer, porque feito isso, o que vai dar? O zíper vai ficar com aquela ondulação assim, ó, tá? Vai ficar ondulado na roupa da pessoa, não vai ficar aquele zíper que você vai olhar, ele vai estar certinho, retinho. Ele vai ficar ondulado. Os meus netinhos aqui já foi comprado jaqueta, como já disse pra vocês, né? Assim, então, nós vamos pregar um alfinetinho primeiro aqui, pessoal, assim. Mas eu sei que só pregando um alfinetinho, pra quem tá começando, ainda é um pouquinho difícil. Então, o que é melhor fazer? O melhor para fazer é colocar o alfinete, mas depois nós vamos alinhavar, tá? É o melhor para fazer. Aqui no final, como é uma jaqueta de moletom sem
sem forro. Então, a gente vai deixar aqui a beiradinha para fazer a barra. A gente vai pôr o pezinho do zíper aqui, né, onde que conecta ele. Nós vamos deixar aqui, seja lá a barrinha que você vai fazer 3 centímetros, 2,5, você vai deixar aqui, vai marcar de um lado e do outro, vai fazer um picozinho aqui, ó, com a tesoura, tá? Vai fazer um picozinho, assim, ó, bem pequenininho, para você conectar daí do outro lado bem certinho, tá? Senão, de um lado você vai ter uma barra com 2,5, do outro lado com 3. Então, não pode, a sua peça de roupa vai ficar com defeito. Então, não pode. Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma agulha e fio, ó. Coloquei aqui um fio, ó, vou colocar um fio preto. E primeiro, nós vamos passar uma costura aqui. Vamos passar um alinhavo aqui, ó. Tá? Mesmo tendo colocado já o alfinetinho, nós vamos dar uma alinhavada aqui, assim, para que a gente não vá deixar escorregar este zíper e fazer que dê um defeito aqui na peça, tá? Então, a gente tem que prestar bastante atenção, não deixar ele escorregar e para não esticar, porque o moletom, se a gente forçar, ele dá uma esticadinha, né? E daí ele vai ficar com defeito, vai ficar com aquela aparência ondulada, tá bom? Então, vamos alinhavar ele. E vamos alinhavar até que nós pegue mais prática, né? Eu, por exemplo, se eu for colocar um fecho, eu coloco uns 3 alfinetinhos só assim no começo e no final, uma no meio e passo a máquina. Mas a gente já tem experiência, né? Já tem quantos anos de costura. Então, daí dá pra fazer. Aí a gente sabe qual é o tecido que estica um pouquinho, qual que não estica. Já tem a experiência, né? Então, quando não se tem experiência, é bom dar uma alinhavadinha, porque esse alinhavo vai segurar o zíper com o tecido pra ficar bem certinho, tá? Então, agora, ó, feito isto, ó, já alinhavei aqui. Agora, eu vou só dar uma fixadinha aqui pra não escapar. Assim, só passar 2, 3 vezes ali. Eu vou cortar aqui o nosso fio e vamos para a máquina. Agora, nós vamos ligar a máquina e vamos passar esta primeira costura aqui. Não vai ser bem na beiradinha, tá? Vai ser aqui mais pra cá, tá bom? A gente vai deixar mais fechadinho só depois, que vamos ter que fazer mais uma costura. Só retirar os alfinetes aqui e vamos costurar. Agora já não vou falar porque faz barulho bastante, né? Então, ó, antes de costurar, vamos dobrar ali, tá? Virar essa pontinha pra cá. Então, olha, já passei a costura, nem aparece, né? Retirei o alinhavo, mas olha aqui, eu não passei bem na beiradinha do zíper aqui, tá? Ó, tá? Tem quase 1 centímetro, né? A costura longe do fecho, né? Então, agora, nós vamos passar uma outra costura, porque nós vamos colocar esta parte aqui, que é do revel, tá? Assim, ó. Vamos posicionar ali bem na pontinha. Eu vou abaixar aqui o zíper um pouco, ó, pra facilitar. Vou colocar bem ali na pontinha. Ao bater beiradinha aqui, ó, tá? Tá bom? Ó, bem na beiradinha. Tá? Acertar bem esse comecinho aqui, que é importante, né? Vamos colocar um alfinete aqui, pra não escapar. E vamos daí acertar lá embaixo. Esta parte do revel, a gente vai ter que cortar um pedacinho aqui, tá? A gente vai ter que cortar um pedacinho.
Ah, mais um detalhe, pessoal, mais um detalhe. Antes de pregar o fecho, claro que daí eu não falei, também não mostrei, né? Você vai lá e você overlocou já aqui a beiradinha, arrematou, costurou tudo, tá bom? Então, daí aqui do revel também a gente já fez acabamento aqui, passou na overlock, na zigue-zague, do jeito que você for fazer aí, tá bom? Aí, então, nós vamos colocar novamente um alfinete para ajudar fixar no lugar, para não ficar esticando o tecido, nem encolhendo, né? Não é nem uma coisa nem outra, ó. Vamos dobrar aqui bem em cima aqui, ó. Aonde que é a marquinha que vai ser a barra? Bem ali, né? Ó, bem na pontinha. Dá pra ver bem, Mari? Sim. Ó, bem na pontinha ali tá a marquinha que eu fiz um picozinho com a tesoura. Então, nós vamos pegar agora esse revel e vamos cortar essa beiradinha aqui, tá? Ó, isso aqui é uma sobrinha, porque depois nós venhamos aqui com a barrinha, tá? Então, daí, tem que cortar aqui essa parte que é um pouquinho mais curta. Pronto, cortei, tá? Agora, nós vamos colocar o alfinetinho aqui também. E vamos alinhavar mais uma vez, tá bom? A menos que você se sinta bem segura de colocar só o alfinetinho assim e passar a máquina, tá? Se você achar que vai conseguir passar a máquina já de vez, então, daí nós não precisa alinhavar, tá bom? Então, agora, vamos passar um alinhavo aqui de novo, tá? Muito bem, pessoal, olha aqui. Então, já passei um alinhavo aqui, tá? Lembrando mais uma vez, se você se sentir segura de colocar os alfinetinhos assim e costurar, tudo bem. Você vai passando a máquina e vai tirando os alfinetinhos. Mas agora, assim, ó, nós vamos costurar mais perto ali do fecho, tá? Mais pra dentro. Então, o que nós vamos fazer? Vamos trocar o pezinho da máquina, tá? Como a minha máquina, ela é uma máquina industrial, eu tenho aqui o pezinho para fazer com o furinho pro lado direito e pro lado esquerdo, tá? Eu tenho 2 pezinhos, tá? Um para cada lado, tá bom? Mas na máquina doméstica também tem o pezinho pro zíper, tá? Se você não tem pezinho para zíper, dá para fazer também, né? Só que ele é um pouquinho mais difícil daí, né? Porque o pezinho ele é mais largo. E este pezinho aqui, ele vai deixar mais próximo do fecho, né? Assim, cobrindo melhor aquela parte do fecho, que fica mais bonitinho, tá certo? E se você quiser comprar também, não é caro para comprar, é barato para comprar, tá bom? Agora, então, eu vou trocar de pezinho, tá? Vou tirar o pezinho que eu uso direto, né? E vou colocar esse aqui, tá bom? Muito bem, pessoal, já troquei o pezinho aqui. E agora, então, vamos passar a costura para ficar bem próximo do fecho, né? Deixar uma costura mais bonita. Vou dar retrocesso no comecinho. Vamos passar o cursor do zíper mais agora para cá, para cima, que o cursor do zíper ele atrapalha um pouco. Olha aqui. Então, nós costuramos ali, não é? Costuramos aqui. Agora, viramos ele para cá, ó. E agora, aqui vai ser o lado direito, tá? O lado direito. Tá? Então, ó. Agora já ficou pertinho do zíper, dessa parte aqui que fecha, tá? Ó. Tá vendo? Ó, não tá ondulado, tá? Não tá assim, ó. Tá? Olha. Aí, a gente vem depois fazer a barrinha, né? Que daí é outra história. A gente vai virar a barrinha aqui, ó. Vai costurar a barrinha. E o que acontece?
vai ficar bem na pontinha aqui, ó, tá? E agora, pessoal, nós vamos fazer o outro lado do mesmo jeito, tá bom? Vamos colocar o outro lado e vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Deixa eu já posiciono o outro ladinho aqui pra mostrar. Muito bem, pessoal, aqui tem o outro lado, tá? Então, agora nós vamos posicionar, né, esse lado assim, né? O direito do tecido com o direito do zíper, tá? Vamos fazer a mesma coisa, né? Vamos medir ali, ó. Vamos bater ali certinho, tá? Tem que colocar mais pra cá um pouquinho, ó. Tá bom? Vamos medir ele certinho ali, ó. Dobrar essa beiradinha pra cá. Vamos dobrar a beiradinha, tá? Vamos dobrar ali, vamos prender o zíper ali com o alfinetinho, o zíper, o tecido, tudo junto, né? Tudo junto, ó. Vamos posicionar aqui, sem esticar o tecido, né? O zíper tem que dar certinho, tá? Ó, tá? Vamos arrumar certinho aqui. Tem que bater ali, ó, a barrinha ali tem que ficar certinha. Vamos colocar um alfinete aqui também. Ó, aí vamos colocar assim, ó. Vamos ver que a beiradinha ali esteja na beiradinha do zíper, tá? Vamos alinhavar e vamos costurar novamente, tá bom? Eu acho que agora o mais importante era você ver como é que posiciona aí, tá bom? Então, Marilu, eu espero que eu tenha ajudado a esclarecer aí as tuas dúvidas sobre pregar o zíper, tá bom? Olha, isso aqui dá pra fazer muita jaquetinha de moletom, bem quentinha, aí pro seu netinho, tá bom? Ó, tá? Agora vamos passar a máquina primeiro aqui, ó, tá? Não muito pra cá, pra dentro, mas na beirada aqui, a primeira costura, e daí a segunda nós vamos fazer mais perto, tá bom? Eu vou trocar novamente o pezinho. Então, essas trocas de pezinho, gente, a gente tem que fazer, porque vai ajudar bastante a melhorar a aparência da costura, para ficar com um aspecto bonito, tá bom? Um acabamento bom. E tem que ter um pouquinho de paciência, né? Vou trocar agora, depois já voltamos com ele já para costurar ali. Muito bem, agora nós já passamos a primeira costura aqui, não é? Ó, tá? Esse aqui é o avesso, né? E olha como é que ficou o direito, ó. Dá pra ver que aqui tá pertinho e aqui tá mais longe, ó. Então, agora nós vamos novamente colocar o revel, tá? O revel nós vamos colocar aqui agora, ó. Tá? Novamente, eu posicionar ali bem na pontinha. Como eu fiz da outra vez, nós vamos fazer novamente aqui. E vamos acertar tudo direitinho aqui, né? Cortar a pontinha ali, conforme eu mostrei pra vocês lá do outro lado. Cortamos um pouquinho aqui, né? Até ali a divisa da barrinha, ó. Tá? E porque daí vai diminuir o volume, tá? Porque isso aqui é um pedaço de soft. Mas tanto soft como moletom, como pluminha, moletinho, fleece, eles são tecidos que fica bem volumoso. Então, a gente tem que tirar assim,
para poder a barrinha, né, fazer a barrinha dobrar, senão depois fica muito volumoso, fica bem difícil e não fica com uma boa aparência. Então, tem que tirar mesmo, tá? Então, ó, nós vamos retirar aqui um pedacinho. Cortar assim. E vamos alinhavar novamente, tá bom? Conforme eu fiz da outra vez, vamos alinhavar. E daí, vamos costurar, tá bom? Mas como eu já fiz ali no outro lado, explicando certinho, eu nem vou mostrar fazendo de novo agora, a mesma coisa, tá? Eu vou só costurar aqui, e daí já mostro para nós fazer a sequência daí do outro, na parte direita daí, tá bom? Olha aqui, gente. De repente, você tem que trocar o pezinho da máquina, e você, igual a vovó Terezinha aqui, perdeu a chavinha do parafuso que dá certo aqui. Nós temos que ter uma chavinha para trocar, né? Porque é um tal de troca pezinho, troca agulha. Então, a da agulha é mais estreitinha ainda. E eu perdi a minha. Então, fui lá overlocar o tecido para deixar mais bonitinho, mostrar melhor, né? Quebrei a agulha da overlock, esqueci de apertar o pezinho, quebrei a agulha do overlock, daí não encontrei a minha chavinha, não pude trocar, então tô fazendo sem acabamento aqui. Mas esta faca de cozinha, ó, desse modelinho aqui, a pontinha dá pra trocar este parafusinho aqui, tá? Deu certinho aqui. Mas a gente tem que ter uma chavinha, né? Então, só uma dica aí pra você, porque de repente você vai dizer, e agora que eu vou fazer, não consigo trocar, que a gente perde, né? Não consigo trocar o pezinho, então já tem uma dica aí pra trocar, pra afrouxar o parafusinho e trocar. Eu já preguei o zíper, né, ó. Tá? Aqui vai ficar o lado do avesso, tá? Aqui o lado do direito, né? É claro, gente, que daí aqui vem a touca, ou vem uma ribana, ou vem uma golinha, que também daí teria que colocar, né? Teria que colocar lá beirando, né? E pôr o zíper pra dentro, e daí ia costurando assim, né? Costurava tudo junto aqui, né? Pra daí virar. Mas como não é o caso, agora eu tô só mostrando como colocar o zíper, né? Então, fica assim, né? Agora nós vamos passar uma costurinha aqui por cima, tá? Assim com um pezinho de máquina, um meio centímetro, mais ou menos aqui. Talvez um pouquinho mais de meio centímetro, assim, um pouquinho larguinho, tá? Aqui de fora a fora. Quando já tá, no caso, já colocou aqui, já pregou junto a touca, ou que eu disse ali, né? Ou a gola, que seja, ou a ribana. Aí, então, a gente já vem essa costura rebatendo daqui por fora, aqui, né? E daí, aqui, você faz o cantinho e desce, tá? Desce aqui, daí você já faz aqui, ó. Já vira aqui pra fazer a barrinha, tá? Vira aqui pra fazer a barrinha, né? Vem de lá. Aqui, chega até o lugar da barrinha, e daí já vem costurando a barrinha aqui. Aí, você vai dar o contorno lá pelas costas, e vem aqui, sobe aqui, daqui você sobe, e vai, de novo, contorna aqui o decote, e chega até ali o ombro, tá? Então, não é difícil. Então, eu tenho uma seguidora aí também, que ela pediu que ela quer que mostre fazendo a touca. Como é que coloca a touca, como é que faz a touca. Então, eu vou fazer um vídeo também, aí, só que daí, nesse caso, eu vou ter que fazer eu vou fazer uma jaquetinha pra minha netinha, de moletom, aí eu mostro fazendo a jaquetinha inteira, tá bom? Eu quis fazer o zíper agora, porque às vezes demora muito daí, né, a gente mostrar como é que faz o zíper, então daí eu não quis demorar muito pra mostrar o zíper, tá? Como colocar o zíper, porque no caso, essa que pediu o zíper, ela já sabe costurar, tá? Ela já sabe costurar, já tem uma boa noção, então ela queria detalhes do zíper. Mas na próxima, daí nós vamos... Não vou dizer na próxima, tá? Eu não sei se vai dar certo no próximo vídeo. Mas eu vou estar colocando aí, fazendo uma jaquetinha, ela inteirinha, tá? Onde daí eu vou mostrar como coloca os punhos da manga, como é que coloca a manga, como é que eu vou cortar, como é que eu vou cortar a touca e como é que eu vou colocar, costurar esta touca da jaqueta, tá bom?
Fica atento que nos próximos vídeos vai sair. Também quero dizer que se você gosta de costura mesmo, tá me seguindo aí, eu tenho outros vídeos já de costura, né? Tem o vestidinho infantil, tem o bolsinha, tem uma porção de coisas, como fazer pijaminha, cortando por outro, né? Uma outra calça de pijama, no caso uma leg, né? Aquelas que fica mais justinha, aumentando para fazer o pijaminha. Dá uma olhadinha lá, tá bom? Dá uma olhadinha lá que já tem, pode ser que tenha detalhes de costura que vai servir para você, tá bom? Então, tá, agora nós vamos, então, fazer essa costurinha aqui para mostrar, tá certo? Então, pessoal, agora, no caso aqui, quando é pra... A gente já fechou a peça e tudo mais, a gente pode até abrir, tá? A gente pode abrir o zíper aqui, o cursor, né? E também, quando a gente for costurar, a gente pode estar passando ele pra cima, pra baixo, pra ficar mais fácil, para ele não atrapalhe um pouco, né? Ele é volumoso. E agora a gente pode abrir ele aqui, tá? A gente pode abrir ele aqui, ó. Ó, tá? E vou estar fazendo um arremate aqui para mostrar para vocês como é que é, tá bom? Fazer esta parte aqui, ó. Ó, sempre prestar atenção aqui, ó. Puxar o lado do revel aqui pra dentro, tá? Sempre puxando ele pra dentro ali, pra gente não pregar ele assim muito sobrando pro lado de cá, tá? Acerta bem, acerta ele, coloca o alfinetinho pra prender, tá? Alinhave, se você não se sentir segura pra passar a máquina aqui por cima, alinhave, porque o alinhavo, a gente acertando bem pra alinhavar, ele não deixa o tecido escorregar daí, tá? Não deixa escorregar para formar, né? Aquelas ruguinhas, aquelas coisas que fica tão feinho depois a costura, né? Então, a gente vai alinhavando, vai pondo um alfinetinho, tá? Que daí o tecido não vai escorregar e a nossa costura vai ficar com uma boa aparência, tá? Vamos costurar aqui então agora. Eu vou fazer mais ou menos aqui um pezinho de máquina, tá? Então, pessoal, olha aqui, ó, tá? O nosso zíper já ficou prontinho, ó. Eu espero que vocês tenham gostado, olha aqui, né? O pezinho dele aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado aí da dica do zíper, tá bom? Olha, gente, aqui tá meio mal feitinho aqui, mas é porque eu fiz aqui só pra mostrar mesmo pra vocês, tá? Quando for costurar, a gente tem que prender bem a pontinha dele aqui, ó, tá? E, ó, só pra mostrar mesmo pra vocês como é que coloca o zíper, tá? Aqui. Também atendendo uma inscrita, eu quero passar uma dica mais pra ela sobre o elástico, tá? Que ela me perguntou como calcular o elástico. Então, eu sempre calculei assim, ainda mais quando eu trabalhava fazendo uniforme escolar, então tinha que colocar muito elástico, né? Então, o que que eu fazia? Eu media aqui, olha, pessoal, fui fazer uma calça aqui com sobras daquela que eu já fiz, mostrei pra vocês aí, pijama, né? Só que daí eu só costurei aqui na máquina porque eu quebrei a agulha da overlock e não achei a chavinha para trocar de agulha. Então, o que que eu faço? Eu junto a costura da frente, ó, a costura da frente com a costura das costas, né, a costura de trás. Eu ponho as duas assim, a parte das costas do pijama, da calça, sempre é maior, como vocês já sabem, né? Então, o que eu faço? Eu junto aqui, ó, junto as duas aqui, da frente das costas. E eu vou colocar um alfinete aqui, tá? Coloco um alfinete aqui, pra ele não sair do lugar, tá? Então, agora, o que que eu faço? Então, pessoal, eu tenho aqui o elástico, né? Eu sempre compro assim, também vou dar mais uma dica pra você aí, ó. Eu compro os rolinhos assim, que fica bem mais em conta o elástico, tá? Eu faço aqui, né? Marquei aqui, conforme eu já disse, e eu meço aqui, ó. Com o elástico dobrado,
eu coloco lá da pontinha até um pouquinho para cá do meio, tá? Um pouquinho para cá do meio, sem esticar, tá bom? Aí, esta quantidade aqui, eu vou cortar, né? Eu vou cortar, até vou cortar aqui. Depois eu vou estar fazendo esta calça a hora que eu puder trocar lá a agulha. Ó. Aqui tá o meio, então eu vou passar aqui, ó, 3 dedos, tá? Vou passar 3 dedos para cada na metade. E vou cortar. Então, o elástico tá dobrado, né? Tá duplo, ó. E agora eu vou na máquina e vou, assim, passo um centímetro aqui e vou passar a máquina aqui, né? Fechando, né? Eu dou um vai e vem aqui. E depois eu vou costurar o elástico na calça, conforme eu já mostrei pra vocês. Agora, se você estiver vendo essa aqui e ficar curiosa como é que eu vou pregar, vai lá no outro vídeo, lá que eu tenho aí pra trás, que eu mostro como que eu preguei o elástico, tá bom? Eu tenho lá a calça do pijama que eu fiz, é só você olhar lá que você vai ver como é que eu preguei, tá? Dá uma olhadinha lá, tá bom? E então, essa é a dica que eu queria passar pra pessoa que queria saber como medir o elástico. Ou então, tem que medir na cintura da pessoa mesmo, tá? Você vai lá, puxa o elástico, dá uma apertadinha e vê se o elástico tá bom, né? Se tá bom de apertado, não tá muito apertado, também não vai ficar muito folgado. E daí você corta e faz ele daquele jeito que tá lá no outro vídeo. Apenas você traspassa aqui 1 centímetro, costura bem aqui para não arrebentar, né? E vai colocar ele no tecido aqui, passando na overlock, tá bom? Então, essa foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que seja muito útil aí para vocês, tá bom? Que estão começando a costurar, que ainda não sabe. E que Deus abençoe. Obrigado por você estar me assistindo até aqui nesse momento. E fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.